Vamos implementar o nosso próprio algoritmo de cache em uma linguagem PHP, deixar as nossas páginas cacheadas aqui na nossa aplicação e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Você que já está, já acompanha há mais tempo o canal, muito obrigado. E você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, primeiro ponto, tá, que é importante falar aqui é que essa solução, tá, não é a única solução. Existem outras, inclusive mais recomendadas, se assim eu posso dizer. Como, por exemplo, uma solução que a gente possa entregar essa responsabilidade para o nosso servidor web, seja ele Apache, seja ele IS, por exemplo, tá? Em que o nosso próprio servidor fizesse o gerenciamento do cacheamento do nosso conteúdo, das nossas páginas. Mas aí você pode estar se perguntando, ô professor, mas o que é que o senhor está falando? Eu não estou entendendo ainda. Pessoal, vamos imaginar aqui um cenário em que você tem certas limitações aí no teu servidor, né? Eu estou aqui com uma página administrativa, que no caso da Hostinger, tá? São arquivos de um determinado diretório de uma página aqui na Hostinger. E eu tenho aqui, ó, scripts PHP que vão ter desempenho que vai ser consumido ao processar essa página. Desempenho esse que vai ser consulta de banco, né? Desempenho esse que vai ser também algum algoritmo que existe dentro da aplicação, né, para percorrer um dado, beleza? Então existe essa lógica que está implementada dentro dos nossos arquivos PHP. E faz um tempo, professor, que o senhor não traz aqui aula sobre PHP. Mas, né? Mas eu estou trazendo hoje para vocês. Bem, então esses arquivos aqui que demandam de um desempenho, a gente, em algumas situações, pode não desejar que isso aconteça sempre. Claro que, quando a gente estiver falando em necessidade de dados extremamente dinâmico, eu preciso saber um sistema bancário, né? Eu não posso ter cacheamento ali da conta do meu cliente, né, do cliente do meu banco, em que ele olha agora, tá R$ 1.000, fez um saque e verificou de novo e continua R$ 1.000. Não posso. Tem que ser extremamente atualizada essas informações. Mas quando a gente pensa em outros sistemas, como por exemplo um canal de streaming, como por exemplo o YouTube, eu não preciso necessariamente fazer atualização dos valores que estão sendo exibidos para o meu usuário de tempo de visualização, de tempo não, de contagem de visualização, né? De contagem, sei lá, talvez até de likes, mas acho que likes é mais atualizado. Eu não preciso atualizar imediatamente. Eu posso ter um like agora, mas eu posso entregar essas informações para todo mundo daqui a 5 minutos. E 5 minutos, numa quantidade muito grande de acesso, faz toda a diferença, tá? E por que que eu exibi essa atualização daqui a 5 minutos poderia ser dar melhor desempenho? Porque eu poderia, no intervalo desses 5 minutos, não consultar o banco. No intervalo desses 5 minutos, está exibindo uma página que eu carreguei há 5 minutos atrás, há 2 minutos atrás, há 1 minuto atrás, e eu está diminuindo a necessidade de consultas constantes ao meu banco, execução do algoritmo, consulta a APIs. Imagina aí, você tem uma API e nessa API que está, sei lá, está sendo utilizada aqui nesse script e está acessando uma outra página, ou mesmo lá na tua implementação de front, que tem um consumo de uma API lá na máquina do cliente, se eu estou consumindo uma determinada API, eu posso ter limitações também. Quanto mais eu consumo aquela API, aquele serviço que eu estou contratando, eu vou ter que pagar mais para aquele serviço. Então, eu reduzir nesse intervalo, por exemplo, de 5 minutos, eu posso ter uma economia financeira. Eu posso ter mais desempenho no meu servidor, tá? Então, eu poderia, no intervalo, nesse exemplo aqui dos 5 minutos, ter uma página estática da que eu carreguei na primeira vez, e todos os demais que estão carregando, eles vão ver a mesma coisa, se assim estiverem abrindo aquela mesma página.
Então, se eu estou abrindo uma página de uma determinada visualização de um vídeo, tem um canal de streaming, e então, ao invés de eu fazer a consulta em banco desse vídeo, né, fazer, ah, fazer o algoritmo de seleção dos artefatos para montar esse streaming, o áudio em inglês, o áudio em português, o áudio disso, o áudio daquilo, né? Montar o script, pegar o vídeo na resolução ideal, né, para aquele caso. Então, ter toda essa estrutura, vídeos relacionados, né, a esse, e fazer uma consulta em banco dos vídeos relacionados. Então, eu teria todo um esforço aí envolvido para poder selecionar todos esses dados e gerar. Se eu já gerei um pouquinho antes, o que é que eu posso fazer no decorrer desses 5 minutos? Por exemplo, né, exibi-lo novamente. Exibi-lo novamente o arquivo HTML que eu salvei, que eu cacheei, tá? Então, eu consigo entregar. Todo o processo que eu tinha envolvido na construção daquele arquivo já foi feito 1 minuto atrás. Então, eu só consumi banda de internet do meu servidor para o meu usuário final. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? E mais uma vez, lembrando, existem soluções que a gente pode fazer quando você tem um domínio, né? Você tem aí, por exemplo, uma VPS contratada, ou o teu servidor compartilhado te permite isso, você pode fazer configurações para que o teu próprio servidor web faça isso, para que o teu Apache faça isso, por exemplo. Teu IIS, se estiver utilizando um ambiente Windows, você pode configurar para que essa quantidade de bytes, as páginas, o tempo de duração desses caches sejam gerenciados pelo teu servidor web, tá? Nesse caso aqui, a gente está considerando de que você não está fazendo dessa forma e a gente está implementando um pequeno algoritmo, na verdade já está implementado, é apenas para compartilhar, um pequeno algoritmo que vai fazer isso para a gente. Então, sempre que um usuário abrir essa página, se não existir um cache dela, vai fazer o cache dela, e se existir, vai abrir o arquivo desse cache. E vai ter um tempo de duração, porque passou um determinado tempo, esse cache pode ficar muito antigo, né? Eu posso precisar das atualizações, por exemplo, seguindo o mesmo exemplo de um canal de streaming, das atualizações das visualizações, das atualizações das contagens de likes, das atualizações dos vídeos recomendados. Pode ser que tenha um vídeo recomendado ali que já não existe mais, ou vídeo recomendado ali que, que existem outros que provavelmente exibiriam quando eu consultasse novamente. Então, a gente vai fazer esse algoritmo que vai implementar essa lógica, tá? Vai ter esse tempo e a gente vai estar verificando, baseado nesse tempo, se a gente vai gerar uma página mais atualizada ou vai pegar essa página HTML na hora, tá? Que já está pronta, né? Então, basicamente, tá? Eu já trouxe aqui esses dois scripts, a gente vai gerar mais um aqui, que vai ser para o nosso exemplo, que é um script cache open e script cache save. O que seria esse script cache open? Seria o script que vai estar sendo utilizado pela tua página, né? Tua página dinâmica. Você tem aqui uma página dinâmica, vou criar aqui o new file, né? Vou chamar aqui de site.php, tá? Site.php. E aqui nós temos uma página dinâmica, beleza? Nessa página dinâmica, nós poderíamos ter um eco, um algoritmo, um for, consultas ao banco, né, inúmeras coisas. Consultas ao banco, serviços, né, algoritmos e tudo mais, tá? Vou colocar aqui para simular tudo isso apenas um eco, página carregada. Opa, carregada. Então, temos aqui essa página com tudo isso, simulando essa experiência para a gente. Só que nós temos aqui dois scripts que vão trazer essa experiência, a gente vai abrir eles, para a gente estar gerando o cache dessa página cheia de regras que vai ser carregada pelo nosso usuário final. Quando essa página site for aberta, nós queremos o quê? Que seja verificada pela nossa aplicação, nessa solução que a gente está discutindo, que é uma possibilidade, de verificar se já existe um cache dessa página existente dentro de um tempo que nós vamos definir. Pode ser, por exemplo, 5 minutos, pode ser 60 segundos, por exemplo. A gente pode colocar ali 60 segundos. Tá?
Então essa página vai ser verificada. Existe, vai abrir ela automaticamente, se estiver dentro do intervalo de 60 segundos. Se não tiver, nós vamos ter o script que vai guardar o conteúdo dessa página antes de entregar ali para o nosso usuário final e vai salvá-lo idêntico ao que foi entregue para o usuário final. Ou seja, idêntico ao que o usuário visualizou. Se ele tentar, por exemplo, abrir novamente, ele vai ver exatamente a mesma página, como se tivesse salvo no navegador dele. Mas, na verdade, está salvo na nossa máquina. Nossa máquina não, no nosso servidor. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, tá? Vamos ver primeiro esse aqui, Script Cache Open. Fiz já alguns comentários. Esse aqui, daqui a pouco a gente fala. Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a gente tem que ter um lugar para guardar esses arquivos. Porque imagina a gente ter um monte de HTML aqui bagunçado, né, de cache. Então, primeira ideia, a gente vai ter uma pastazinha aqui de cache para isso. Então, nessa paginazinha, defini aqui com o nome apenas cache, tá? Diretório cache. Não existe aqui ainda, mas tem um motivo, eu vou mostrar para vocês aqui. Qual é o motivo? Nós temos um comando dentro desse PHP que, se não existir esse folder, ele vai criar esse folder, beleza? Então, por isso que eu não criei ali, porque vai ser criado automaticamente. E nesse if, o que é que o if faz? Esse diretório, ele já existe, né? Ele já está disponível, né? Se ele não tiver negação, né? Se eu não conseguir acessar esse diretório, ele não existe, eu vou fazer o mkdir para criar esse diretório com a permissão de leitura, escrita e execução, tá? Eu acho que esse verdadeiro aqui está associado a subpastas, permissão para subpastas. Se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir aí, tá? Então o que a gente tem aqui? A criação desse folder se não existir. Se existir, beleza, passa direto, né? E o que é que nós temos na sequência? Nós temos um query string, que esse query string, para esse exemplo aqui, a gente está considerando métodos get que estão vindo na página. Porque eu poderia estar abrindo uma página, né, página aqui em index, mas a página index ela é uma coisa. Agora, a página index com um get, né, de mais vistos, trazendo aqui ainda o exemplo de um canal de streaming. Mais vistos, né, interrogação, type igual, mais vistos, né? Nesse caso aqui, por mais que eu esteja abrindo a mesma página, mas o get que eu estou entregando ali naquela URL está me entregando uma página personalizada para outro conteúdo, tá? Então, por isso que aqui a gente está utilizando como query string, uma string de consulta dentro da nossa página, que basicamente a gente está verificando se o query string existe, ou seja, se vieram gets nessa página, porque se existir, a gente vai utilizar ele como identificador. Se não existir, a gente vai dar o nome default para ele, tá? Mas o que é que vem nesse query string? Tá? Vem os valores ali, interrogação, por exemplo, se vem interrogação, type igual, mais vistos, então vai vir nesse query string especificamente isso. Type igual, mais vistos, né? E se tiverem outros parâmetros get, vai vir também, tá? Então, a gente tem isso aqui, né? Para ser uma forma de gerar um identificador para essa página que a gente quer que seja o nosso arquivo de cache, tá? Então a gente vai utilizar ele aqui, tá guardadinho aqui, porque a gente vai utilizar bem aqui, ó, tá? Porque a gente vai precisar construir esse arquivo de cache, mas a gente vai dar que nome para esse arquivo de cache? Através de uma variável chamada cachefile, nós estamos determinando, né, qual é o diretório do cache, que é o que a gente já verificou se já existia ou não existia. Estamos dando um nome para ele, esse nome aqui está meio, esse prefixo está fixo, né? Mas poderia nem existir esse prefixo fixo. Poderia ser sem ele mesmo. Isso é só esse MD5 aqui que identifica o arquivo da página. Mas por que, professor, que você não colocou apenas query string bem aqui? Ó? Poderia ser apenas isso aqui? Poderia e não poderia. Poderia, porque pode ser qualquer nome que você quiser. E talvez não poderia, porque nesse query string vem vários caracteres especiais, interrogações, podem vir aspas que estão vindo no get, né? Então esse monte de possíveis caracteres especiais podem não dar pode não ser ideal, pode gerar problemas para a gente. Então, para que não gere, a gente está pegando esse texto aqui, que pode ser com caractere especial, qualquer coisa, né? E está fazendo a conversão dele, tá? Para
32 caracteres hexadecimais. Esses 32 caracteres são gerados nesse comando MD5, né? Gera um hash ali de 128 bits, enfim. Então isso aqui gera uma sequência ali de números, né? Uma sequência ali de números e letras que vão ser o identificador do nosso arquivo. E a gente já vai ver quando estiver executando. E tem uma data aqui. Isso aqui também é muito interessante, que também não sou obrigatório deixar isso aqui, tá? Porque se eu colocar a data aqui, vocês devem concordar comigo que quando eu gerar outro cache, esse outro cache for de outro dia, esse arquivo de cache vai ser com outro nome. Então eu corro o risco de estar gerando lixo no meu arquivo, tá? No meu folder de cache. Por quê? Porque a cada novo dia, já que eu estou usando o dia, mês e ano, né? Eu estou gerando um cache com essa chave aqui, que sempre vai ser a mesma, o prefixo é o mesmo. Isso aqui vai ser sempre o mesmo, considerando que eu esteja acessando a mesma página, com os mesmos gets. Mas isso aqui no dia seguinte vai ser diferente, então eu vou ter um arquivo diferente. E o anterior pode nunca mais ser usado. Então talvez o ideal seja a gente remover. Vou deixar por enquanto, para a gente ver na execução. Mas talvez o cenário ideal seja a gente remover. Extensão.html, mas indifere aí, tá? HTML para a gente poder até abrir separadamente se quiser. Aqui tá exemplos, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui minha senha 123, né? Que é que o MD5 faria, né? A gente convertesse, ele ia trazer aqui, quando a gente fizesse o eco, e a gente vai, para até comentar para mostrar isso aqui, vai trazer uma sequência ali de números e letras hexadecimais, no intervalo hexadecimal, né? Que identifica que é como se fosse esse texto convertido. Beleza? Bem, então temos aqui o nome do nosso arquivo gerado. Qual vai ser o nome? Page cache, um código identificador e o dia, mês e ano daquela execução, daquela cache. Temos um tempo aqui, está em 24 horas, vou colocar aqui em 60 segundos, em 1 minuto, um min, atualizando aqui o comentário para a gente não se enganar. E o que é que nós temos aqui? Ó? Vou verificar se já existe esse cache file. Que cache file é esse? A página HTML referente ao cache dessa query string convertida nesse MD5. Se ela já existir, não quer dizer que eu vou abrir ela por causa disso, não. Porque pode ser que ela exista, mas o tempo de existência dela já tenha vencido. Então, essa outra condição também foi importante. Porque nós precisamos pegar o momento de agora, fazer a subtração com o tempo de vida daquele cache file e, através disso, obter o tempo de existência desse arquivo para a gente verificar, esse arquivo já existe a menos do que o tempo do nosso cache time. Se existe menos, verdadeiro. Então o arquivo existe, está menos do que o nosso cache time, então vamos abrir esse cache. Se ele existir, mas o valor dele for igual ou maior a esse cache time, ou seja, maior que 60 segundos ou 61 segundos, né? 62, enfim, então isso aqui vai ser falso. Se for falso, essa nossa verificação aqui de verdadeiro e falso, né? Vai ser verdadeiro e falso, né? Então vai ter uma resposta de falso, né? Na verificação do nosso if. Ou seja, vamos abrir o nosso arquivo de cache, tá? O cache file vai ser lido e o nosso arquivo vai ser finalizado. Caso contrário, né, isso aqui não seja, né, o cache file não exista, ou o cache file existe, mas o tempo de existência dele, de limite desse cache time, já venceu, então a gente vai passar direto e vamos executar esse OB_start. O que é que esse OB_start faz, né? Cria um buffer. O que é que seria esse buffer, professor? Seria uma memória temporária, uma memória reservada e temporária para armazenar o que nós vamos ter aqui na sequência desse arquivo, tá? E por que é importante esse comando, né? Eu não sei o que essa sigla quer dizer, seja object buffer, start, acho que alguma coisa nesse sentido. Então esse object buffer, supondo que seja essa sigla, ele está fazendo essa forma de guardar
esse nosso HTML, essa nossa página que está sendo construída para o nosso usuário e está sendo guardada essa memória temporária para a gente fazer alguma coisa com ela antes de devolver. E o que é que nós vamos fazer com ela? Nós vamos guardá-la dentro do nosso servidor, para que o nosso servidor tenha disponível já guardado quando nós quisermos acessar novamente, que seria executando esse código posteriormente. Aqui, né, esse trechinho, ele está fazendo só o quê? Verificando se já existe e abrindo se já existir. Mas esse trechinho de código que a gente está vendo bem aqui, ó, ele não está salvando. Então, por isso que bem aqui a gente precisou fazer o start desse buffer para que no final do HTML eu possa salvá-lo, tá? Mas eu deixei os arquivos separados, tá? Ó, então, deixa eu cancelar, deixa eu salvar aqui. Salvou. E vamos ver o outro que vai fazer o salvamento, né? Que vai ser esse aqui. Considerando que o OBStart já foi executado, e uma sequência de HTMLs, né, e de códigos PHPs de consulta e de preenchimento daquele HTML foram executados, ao chegar no final, nesse trechinho bem aqui, que ficaria no final do nosso HTML, então interpretemos dessa forma, é como se isso aqui tivesse assim, tá? Ó, como se o nosso HTML tivesse dessa forma. Aqui, né, nós teríamos o nosso HTML, né, e um monte de coisa aqui do HTML, que veio depois do OBStart, do nosso buffer. Aqui nós poderíamos ter, inclusive, outros códigos PHP, tá? Fazendo aqui implementações, consultas, etc. Ao finalizar tudo isso, nós viríamos para esse trechinho de código bem aqui, em que nós vamos pegar o conteúdo desse buffer. Esse conteúdo do buffer vai ser armazenado em uma variável. E agora que eu já guardei o conteúdo desse buffer, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o conteúdo desse buffer e mandar fazer um flush de entrega ali para a interface do nosso usuário. Ou seja, eu tanto guardei o conteúdo em uma variável, como eu entreguei o conteúdo que o usuário tem que visualizar para a interface dele através do OBEndFlush. Só que esse conteúdo que está na minha variável, eu quero que ele seja salvo, né? No arquivo HTML. E como é que nós vamos salvar esse conteúdo? Através do file put contents, vamos enviar o nosso cache file. E o que é o nosso cache file? Ó, é o nome do nosso cache e o caminho também. E vamos informar qual é o conteúdo para esse cache file. Qual é o conteúdo? É o page content. Ou seja, tudo que foi carregado na página posterior ao OBStart, ele vai ser guardado no page content e vai ser salvo através desse arquivo. Lembrando mais uma vez, nós estamos implementando um algoritmo que gera isso para a gente, desses arquivos de cache. Mas nós temos estratégias mais robustas para esse cacheamento, preparando o nosso servidor web, tá? Então, se você tem acesso aí ao servidor web, tem conhecimento em configurações do servidor web, você pode fazer as configurações, esse cacheamento, lá no teu Apache, por exemplo, tá? E dependendo do teu servidor, seja ele até mesmo compartilhado, você também fazer configurações aí no teu cPanel, tá? De configurar para que o teu servidor web faça esse cacheamento através do servidor web. Aí ele gerencia isso para você, tá? Nesse caso aqui, a gente está fazendo através desse algoritmo PHP, que eu achei bem interessante e que talvez possa servir para vocês. Bem, aqui está tudo junto, né? Mas eu vou utilizar aqui de forma separada. A gente vai ter isso aqui num arquivo só, e vai ter esse bem aqui no outro arquivo, que a gente vai fazer os imports, que é a mesma coisa que estarem juntos. E teremos isso aqui em um outro, tá? Então, ó, se eu fechar aqui, vou clicar aqui para descartar. Ó. Então, temos aqui a parte de cima, aqui seria a parte do meio do nosso site e aqui a parte de baixo, né? Então, vamos fazer um import desse parte de cima aqui, né? Deixa eu abrir aqui e vou fazer o include aqui. Ó. Include, vamos incluir aquele trecho do script, que é como se estivesse existindo aqui, tá? Salvei. Fazer o include desse também, né? Vou copiar o nome desse arquivo e vou fazer aqui o include desse. Include
Fiz aqui o include. Então, o resultado aqui é basicamente o mesmo que a gente estava vendo agora com os códigos todos juntinhos, né? E aqui, página carregada dinamicamente, tá bom? Então a gente pode vir aqui e abrir a página. Eu já abri ela aqui. Eu vou apertar aqui, ó, um Enter para atualizar, ó. Página carregada dinamicamente. E se a gente olhar aqui no site, ó, já abriu, já gerou esse arquivo chamado cache. Esse folder, né? Se a gente abrir esse folder, tá aqui o nome, ó, page cache, aquele código MD5, né? Com caracteres hexadecimais aqui e com a data lá que a gente falou que a gente poderia até remover. Então, se a gente abrir isso aqui, olha que interessante. O que a gente tem? Tem PHP aí, tem lógicas envolvidas aí. Poderia até ter alguma coisa de lógica envolvida quanto a execuções em cliente, como por exemplo, scripts, JavaScripts, né? Trechinhos de scripts, tá? Como um efeito de um botão, enfim. Mas esses scripts executam na tela do cliente, então isso não é problema para a gente. Agora, a parte que executa no servidor, como por exemplo, repetições do PHP, que poderia ter um for, poderia ter uma consulta em banco, enfim. Tudo isso estaria aqui resumido, ó, em apenas um arquivo simples. Nesse caso aqui de HTML, né? Por que não está aparecendo as tags HTML, né, header e tal? Porque no nosso site original não tem essa implementação. Porque se aqui tivesse, né, a implementação da nossa página dinâmica, o HTML, header, né, os includes de scripts e tudo mais, absolutamente tudo que tivesse aqui no nosso site.php dinâmico, que é executado dinamicamente, todo esse conteúdo seria incluído no cache estático, tá? No cache físico aqui. Então aqui não está exibindo por causa desse motivo, tá? Mas a gente está vendo aqui, ó, sumiu o include. Cadê o esforço de fazer o include ali? Cadê o pedido de impressão de uma coisa na tela? Cadê possíveis repetições? Não existem mais. Então ficou uma página simples. Tudo que vai ser executado aí vai ser a entrega utilizando da rede de internet dessa página já pronta. E ela vai durar apenas 60 segundos, certo? Ó, vou atualizar aqui, página atualizada dinamicamente, tá? Primeiro vamos fazer uma coisa, vamos fazer o seguinte. Eu vou alterar o nosso tempo para abrir esse cache em 10 segundos, 10 segundinhos, tá? Então, quando o cache for gerado, vai ser apenas 10 segundos que ele vai estar continuando abrindo o cache. Acho que 10 segundos seja pouco. A gente precisa editar lá o arquivo. Ó, 20 segundos. 20 segundos. Então vamos para cá, vamos atualizar aqui a página. Vou excluir aqui o cache, tá? Ó, excluir. Vamos atualizar aqui a página. Ó, gerou ele. São 20 segundos, tá? 20 segundos. Antes dos 20 segundos, eu vou editar esse aqui, vou colocar cache para a gente saber que está usando o cache. Ó. Gerei, vamos atualizar aqui. Acho que ainda esteja no intervalo dos 20 segundos. Atualizei. Está usando o arquivo de cache. Atualizei de novo. Atualizar de novo. Está usando de cache. Atualizar de novo. Está usando de cache. Atualizei de novo. Atualizar mais uma vez. De novo. Mais outra vez. Mais outra vez. Estou fazendo bastante atualizações. Opa! Nessa atualização sumiu o termo lá dizendo de cache. Por que sumiu? Porque venceu aquela página de cache, gerou a página dinâmica dessa vez, se tivessem consultas e tudo mais, teria feito essas consultas e posteriormente guardou esse arquivo novo, atualizado no repositório de caches. Então aqui, ó, eu fiz uma edição, né? Coloquei nesse arquivo de cache que foi gerado aquela palavra cache no final. Vamos abrir aqui agora. Ó. Já não está mais de novo. Por quê? Porque ele foi sobrescrito. Quando ele venceu, foi gerado um arquivo de cache novo e ele foi sobrescrito com o nome original de novo, né? Então, eu vou atualizar aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, para você que não tem o controle ali sobre o teu servidor web, que possa fazer essa gestão para ti, para você, e você que queira uma implementação bem simplificada ali para uma coisinha muito simples, você vai fazer no PHP, pode ser uma estratégia bem legal, tá?
e ao mesmo tempo você pode definir um tempo bem longo e você mesmo fazer manipulações. Ó, eu quero que essa cache aqui, só essa suma, e quero que as outras existam indefinidamente. Eu quero que só essa aqui suma, né? E você vai lá e pode excluir ela. E ao invés de utilizar o MD5, você pode utilizar o nome fixo mesmo, tá? E um outro ponto aqui para fechar, né? A gente utilizou aqui no site, deixa eu vir para cá, o dia, mês e ano. A gente viu que foi sobrescrito hoje, né? O mesmo arquivo foi sobrescrito quando venceu os 20 segundos. Ele sobrescreveu o arquivo de cache por um novo mais atualizado, porque venceu os 20 segundos. Agora, se ele tiver vencido quando for às 23 horas, 59 minutos e 55 segundos, um cache foi gerado. E quando mudar para o outro dia, e esse cache for vencido nos 20 segundos, ele vai ser vencido? Beleza, vai. Só que o novo arquivo de cache que vai ser gerado vai ser com a nova data, né? Então vai acabar gerando arquivos de cache inutilizados. Então, esse ponto aqui é interessante. A melhor prática seria não utilizar não utilizar esse trechinho aqui e deixaria apenas com o MD5. Você poderia até tirar esse page cache também, deixar apenas o MD5, não teria problema também, tá? Você teria só o código. Além de que você também poderia deixar o nome, poderia deixar o MD5 e colocar o nome da página para ser uma forma de identificar, né, ela e você poder saber, é só essa página de cache aqui, eu sei que teve uma atualização, eu quero que ela seja renovada. Você conseguir encontrá-la com facilidade e excluir se assim você desejar.